Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Diane Chimini, sou terapeuta integrativa e esse espaço foi criado para falar com homens que sentem que estão repetindo padrões, vivendo no automático ou tendo dificuldade de se posicionar na vida e nos relacionamentos. Aqui eu vou falar sobre consciência emocional, padrões familiares, masculinidade saudável, espiritualidade e relacionamentos e posicionamento. O meu trabalho não é sobre respostas prontas, mas é sobre olhar para a raiz, compreender o que está por trás do comportamento e construir uma nova forma de se posicionar diante da vida. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já entendeu o que precisa mudar, mas quando a vida te testa, você volta para o mesmo padrão? Você promete que dessa vez vai se posicionar, que dessa vez vai dizer não, que dessa vez você não vai voltar para o mesmo lugar, que não vai repetir o mesmo comportamento, mas quando percebe, você está lá de novo, no mesmo ciclo, na mesma história, no mesmo ponto? Talvez você comece a pensar, será que eu sou fraco? Será que eu não tenho força de vontade? Será que tem alguma coisa errada comigo? Mas eu quero te dizer o seguinte, é algo muito importante. Talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja apenas repetindo padrões que aprendeu há muito tempo. E muitas vezes o problema não é exatamente o que você faz. O comportamento é só a parte visível. É como o fruto de uma árvore. Se o fruto está amargo, adoecido ou repetindo o mesmo resultado, não adianta olhar apenas para o fruto. É preciso olhar para a estrutura inteira. Na minha metodologia, eu costumo usar a imagem da árvore da consciência. O solo representa Deus, a nossa base, aquilo que nos sustenta. A raiz representa os nossos pais biológicos, nossos ancestrais, as primeiras experiências emocionais. Os troncos representam você, o adulto, aquele que precisa assumir responsabilidade, presença e escolhas. E os frutos representam aquilo que se manifesta na sua vida, relacionamentos, filho, trabalho, dinheiro, saúde, projetos. Então, quando o homem vive repetindo sempre o mesmo padrão, a pergunta não é apenas o que estou fazendo? A pergunta mais profunda seria, de onde isso vem? Onde eu aprendi que eu precisava agir desse jeito? Quando que eu comecei a me anular? Quando que eu aprendi que era mais seguro não me posicionar? Por quê? Porque muitas vezes o comportamento de hoje não nasceu hoje, não nasceu agora. Ele pode ter começado lá atrás, em uma tentativa de ser aceito, amado, reconhecido, ou simplesmente de sobreviver emocionalmente. Em algum momento, você pode ter aprendido a agradar para não ser rejeitado. Pode ter aprendido a se calar para não criar conflitos. Pode ter aprendido a ceder para não perder vínculo. E pode ter aprendido a fugir daquilo que sente, porque ninguém te ensinou a lidar com esse mundo emocional. E quando isso se repete por muito tempo, vira automático. Você nem percebe mais. Você só reage, volta para o mesmo tipo de relação, volta para o mesmo tipo de escolha, de comportamento, para o mesmo prazer rápido que alivia por um instante, mas depois fica um vazio. E é aqui que muita gente confunde padrão com falta de força. Mas nem sempre falta de força, muitas vezes é falta de consciência do padrão. Porque sem consciência você repete, com consciência você começa a escolher. Mas existe um ponto muito importante. Entender não muda tudo. Entender é apenas o começo. O padrão, ele não muda apenas porque você percebeu. Ele começa a mudar quando você se posiciona diferente na prática. O padrão começa a mudar no momento que você para antes de reagir. À medida que você percebe o gatilho, ao reconhecer o que está sentindo, ao olhar para a origem e quando adulto em você começa a assumir o comando. Porque a vida testa. Ela testa se você vai sustentar o que disse que queria mudar. Ela testa quando vem o desconforto, quando o velho padrão chama, quando dizer não parece difícil, quando se posicionar pode desagradar alguém. É exatamente nesse ponto que muita gente volta. Não porque não entendeu, mas porque ainda não aprendeu a sustentar. Por isso, talvez o primeiro passo não seja tentar mudar tudo de uma vez só. Talvez
o primeiro passo seja perceber em que situações eu estou repetindo, o que eu digo que quero mudar, mas continuo fazendo igual, em quais momentos eu me calo para não desagradar, quando que eu cedo para ser aceito, diante de quem eu transfiro as minhas decisões, de que forma eu busco alívio rápido e imediato para não sentir o vazio, o que eu já sei que preciso fazer, mas continuo esperando alguém decidir por mim. Então essas perguntas não são para te culpar, são para te devolver consciência, porque quando você começa a enxergar o padrão, você também começa a recuperar a possibilidade de escolha. Você não está perdido, mas talvez esteja repetindo caminhos que já não fazem mais sentido para um homem que você quer se tornar. E chega um momento em que a pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser o que eu vou fazer com aquilo que agora eu consigo enxergar. Porque permanecer igual também é uma escolha. Não decidir também é uma decisão. E continuar repetindo também tem o seu preço. E se esse vídeo fez sentido para você, talvez esse seja o primeiro passo. Começar a olhar para os seus padrões com mais clareza. Por isso, eu preparei um guia prático em PDF chamado Você Não Está Perdido, Você Está Repetindo. E nesse guia eu te conduzo a olhar para o ciclo que te mantém no mesmo lugar, perceber gatilhos, identificar padrões e começar a compreender porque você volta para o mesmo comportamento que já não faz mais sentido. O link para acessar o guia está na descrição desse vídeo. E se você sentir que precisa olhar para a sua história com mais profundidade, existe também a sessão de clareza terapêutica. É o primeiro encontro individual online para olhar com mais atenção para o que você está vivendo hoje, perceber padrões, travas e possíveis raízes emocionais. As informações da clareza também estão na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta, qual padrão você percebe que mais se repete na sua vida hoje? Se você conhece alguém que também precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Te convido também a continuar caminhando comigo, se inscrevendo no meu canal, me acompanhando através do Instagram, @DianeChimini. Gratidão por ter assistido o vídeo até o final. Eu sou Diane Chimini e esse é um caminho de consciência, posicionamento e transformação. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.